CPI. Como é que vai acabar essa CPI? Porque chama uma... É que eu, vou ser sincera, Fred, eu estou me recusando a acompanhar isso na íntegra, porque começa a tirar o equilíbrio da gente, né? Como a gente começa a perder um pouco do equilíbrio. Então eu parei de acompanhar um pouco, mas parece que a tal da Bianca, que é bióloga, depois como médica, mas na verdade ela é colunista. E teve a Luana, que falou como autoridade, mas mal fez atendimento. E a doutora Nise, que é uma grande autoridade, foi tratada como bandida. E aí o Supremo Tribunal Federal passou a mãozinha assim na cabeça de um monte de governadores, botou no colinho, deu beijinho em mamadeira, mas autorizou a quebra de sigilo do Pazuello. Como é que a gente consegue analisar os caminhos dessa CPI, o foco dessa CPI, levando em conta que o Contarato disse hoje o seguinte para o secretário de Manaus, para o Marcelos, não é porque o governo estadual tem culpa em tudo isso que o governo federal não tenha. Ele também tem. Ele é corresponsável. O cara falou, não, governo federal não tem. Não, governo federal tem, ponto, acabou. Dá uma luz para a gente do que é essa CPI. Nossa, Camila, mas você me deu uma tarefa difícil demais. Dá uma luz sobre o que é essa CPI. Ninguém tem uma luz no Brasil sobre o que é essa CPI. Qual o destino dela, qual a intenção. A intenção a gente sabe. A gente não sabe o destino dela, mas a intenção a gente sabe. Prejudicar de todas as formas possíveis o governo federal, que foi o único que cumpriu o seu papel nessa pandemia. Claro, algumas exceções honrosas para alguns governadores e prefeitos que também atuaram de uma forma sincronizada, muito benéfica para a população. Tá? Mas a intenção dessa CPI é justamente isso, é prejudicar mais o governo federal. Eu acho que já ficou extremamente claro. Eu acho que nesse exato momento, como eu disse, eu não sei o destino, mas nesse exato momento, ela está atuando, na verdade, como um cabo eleitoral do Bolsonaro para 2022. O povo está vendo como aquilo ali é ridículo. O povo está vendo como aquilo ali é ridículo. Ok, quer investigar o governo federal? Vamos ver se teve algum desvio de recurso aqui, alguma ação de improbidade ali. Ok, vamos investigar o governo federal. Mas por que não se pode investigar os governadores que são os responsáveis por gastar as verbas que o governo federal enviou? Por que não se pode investigar os prefeitos pelos mesmos motivos? Então, tem alguma coisa errada. Então, qualquer pessoa da população ali, eu tô falando população normal, tá? População sadia, não tô falando o pessoal de esquerda. Então, qualquer pessoa ali da população sadia, eles veem aquilo ali e eles entendem que tem algo errado. Tem alguma coisa que tá acontecendo ali, ó. Mas espera aí, não é possível. E eu falo isso porque eu vejo aqui em casa, de vez em quando, eu vou ver ali, eu converso com a minha mãe ali, e minha mãe não é uma pessoa politizada, mas ela percebe, ela todo dia ela olha o Jornal Nacional, ela fala, nossa, mas estão batendo no Bolsonaro de novo, mano, não deixa o cara quieto um dia. Então o pessoal percebe isso, e esse é um microcosmo assim, claro, mas eu consigo ver isso acontecendo nas milhões de residências do Brasil, né? A CPI hoje em dia é um cabo eleitoral do Bolsonaro, aquilo ali é uma vergonha, como você bem disse, né? A doutora Nise, mais de 60 anos, a vida toda, tratando talvez o tipo mais difícil de doença que tem, né? Sendo oncologista, que é uma doença que você não trata somente o paciente, você tem que tratar a família também, porque é uma doença muito difícil para todos que estão em volta. E ela foi tratada ali igual uma marginal, por pessoas assim, que numa situação comum, num país civilizado, não estariam qualificados para servir um café para ela. E estavam ali questionando ela como se ela fosse um marginal. E depois leva aquele pessoal histriônico, aquelas atrizes, né? Que lá para mim é atriz, que lá não é médico. Levam aquelas atrizes lá para dar aquela opinião, com umas frases de efeito pré-produzidas, né? Com umas perguntas que provavelmente já estavam combinadas também. E aí esse pessoal coloca a frase de efeito, a imprensa imunda toda replica nas manchetes, como se aquilo ali fosse verdade. Mas a questão é o seguinte, o que a doutora Nise estava defendendo ali é somente que a pessoa, o paciente e o médico têm que ter a liberdade de utilizar todas as formas possíveis para se tratar quando eles estão diante de uma doença. A pessoa que é contra isso, ela tem algum tipo de deficiência moral muito grande. A pessoa que é contra uma afirmação dessa, ela tem algum problema. E ela precisa ser tratada. Isso aí tá beirando o crime. Na verdade, isso aí é crime. A gente sabe mesmo, né? Eu fico evitando usar os termos aqui, porque hoje em dia a gente tem que se policiar justamente porque a gente está, infelizmente, dentro do território deles nas redes sociais. Mas a verdade é que uma pessoa que é contra isso, contra a utilização de todos os meios possíveis para se tratar, essa pessoa tem alguma deficiência, tanto cognitiva quanto na moral.
E aquela CPI ali, o que ela está fazendo é simplesmente jogar uma luz na deficiência moral dessas pessoas. Está ficando bem claro ali quem são os inimigos do povo, quem são os inimigos da nação. Quem está utilizando seu cargo, sua posição, simplesmente para levar sua birra, né, os sintomas do transtorno pós-Bolsonaro que ele tem para frente, né? Eles não estão preocupados com o povo, não estão preocupados para resolver o que aconteceu nesse último ano e meio. Eles estão simplesmente utilizando todo esse sofrimento como estratagema política. Eles querem ali atirar o Bolsonaro em 2022 para resumir toda a roubalheira que eles iam fazendo até então.